A paz do Senhor, meus irmãos. Vamos ficar em pé, vamos abrir a nossa Bíblia aos Efésios, capítulo de número 4, a partir do versículo de número 1. Aos Efésios, capítulo 4, versículo 1. Eu vou ler até o versículo de número 7. Aos Efésios, capítulo 4, versículo 1 até o versículo de número 7. Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Pode sentar, meus irmãos? Graças a Deus. Quero também agradecer a Deus pela vida dos nossos irmãos que estão conosco, por aqueles que estarão assistindo esse culto, por aqueles que estarão ouvindo também essa mensagem depois que ela é transformada em áudio. Nós estaremos firmes com o Senhor, estamos e procuraremos estar. Irmãos, eu gostaria de fazer essa mesma leitura numa tradução que é chamada Tradução Viva, e eu gostaria que você acompanhasse aí comigo. Diz assim: eu lhe suplico, eu, um prisioneiro aqui na cadeia por estar servindo ao Senhor, que vivam e comportem-se de maneira digna daqueles que foram escolhidos para receber bênçãos tão maravilhosas quanto estas. Sejam humildes e amáveis, sejam pacientes uns com os outros, tendo tolerância pelas faltas uns dos outros por causa do amor entre vocês. Procurem sempre ser juntamente guiados pelo Espírito Santo e assim vivam em paz uns com os outros. Nós somos todos membros de um só corpo, temos o mesmo Espírito e todos fomos chamados para o mesmo futuro glorioso. Para nós há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, e todos nós temos o mesmo Deus e Pai, o qual está sobre todos nós e em todos nós, vivendo através de todos os nossos membros. Entretanto, Cristo concedeu aptidões especiais a cada um de nós. Qualquer coisa que Ele deseja que recebamos do seu rico depósito de dons. Nós sabemos que a carta aos Efésios é uma carta em que Paulo escreve como sendo, ele diz, ele se auto-intitula como sendo o prisioneiro do Senhor. Esse capítulo ele resgata e ele fala muito bem a respeito da grandeza da unidade. Nos primeiros 3 capítulos, capítulo 1, 2 e 3, Paulo tratou as verdades enormes e eternas da fé cristã e a função da igreja no plano e desígnios divinos. Se você voltar aí um pouquinho, voltando no capítulo de número 1, ele vai falar sobre as bênçãos de Deus em Jesus Cristo, autor da nossa redenção e o cabeça da igreja. E ele começa dizendo assim: olha, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Observe muito bem que, num primeiro momento, no versículo de número 3, eu gostaria que os irmãos acompanhassem isso, que é importante para a nossa construção. No capítulo 1, versículo de número 3, ele fala que o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoou. Mas lá no versículo de número 7, ele vai falar a respeito do Filho. Olha aí, capítulo 1, e o versículo 7, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Mas se ele fala a respeito do Pai no capítulo de número 1, versículo de número 3, ele fala a respeito do Filho no capítulo 1, versículo 7. Mas se você seguir lá no versículo de número 13, ele diz assim, capítulo 1 e versículo 13: em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação,
e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus para louvor da sua glória. Então Paulo, ele fecha a conta aqui da unidade. Na verdade, nós podemos dizer que ele começa essa conta e fecha essa conta falando da unidade da Trindade. Então ele mostra através dessa unidade da Trindade, tendo ela como exemplo do que seria a unidade entre os seus membros, entre os membros da igreja. Agora, no capítulo 4, ele começa a expor o que cada membro da igreja tem que ser para que esta cumpra a sua parte no plano e no propósito do próprio Deus. Antes de começar a ler esse capítulo, nós precisamos ter em mente o pensamento central de toda a carta aos Efésios. Neste mundo, não há outra coisa senão desacordo, desarmonia e desunião. Então Paulo está mostrando que essa carta, ela vem para colocar o dedo na ferida, para mostrar que não há outra coisa nesse mundo senão desacordo, desarmonia e desunião. Nação se levanta contra nação, homem contra homem, classe contra classe. E não obstante acontecer todas essas coisas, em que nós vemos a guerra externa do homem contra o homem, da nação contra a nação, de classe contra classe, mas a Bíblia ela vai apontar que há uma luta dentro de cada homem, sendo travada incessantemente uma batalha interior entre a parte inferior e superior da natureza humana. O que significa isso? Ele está dizendo assim: olha, o mundo está cheio de guerras, o mundo está cheio de discórdias, o mundo está cheio de desacordo e de desunião, de desuniões. Mas ainda assim, dentro do homem, isso é reverberado, isso é mostrado nessa batalha incessante no interior do homem, entre a sua natureza inferior e a sua natureza superior. Vou explicar isso aqui. Paulo está dizendo que há uma luta entre a carne e o espírito dentro de cada um de nós. Se você olhar no capítulo 7 de Romanos, nós não vamos lá, mas ele vai dizer que a carne batalha contra o espírito, para que o espírito não faça a sua vontade. Então, uma batalha incessante da natureza inferior contra a natureza superior do homem. É o desígnio e a vontade de Deus que todas estas desuniões e desarmonias se transformem em Cristo. Primeiro, que todos os homens e todas as nações sejam uma em Cristo, e que em Cristo as diferenças sejam abolidas e os muros divisórios jogados por terra. Nós temos hoje vivido isso que nós estamos numa batalha. Eu às vezes coloco lá os áudios das pregações para eu mesmo ouvir, e faz tempo já que parece que não, né? Mas quando a gente para ouvir, a gente fica imaginando como que faz tempo que nós estamos batalhando contra um inimigo invisível, não é? A igreja está passando por um momento difícil que nós precisamos buscar a Deus. No trabalho, as pessoas, você conhece bastante pessoas do seu trabalho que estão, do seu convívio social, que estão passando lutando contra um inimigo invisível, passando por um momento em que as coisas não têm sido fáceis. Tanto que eu disse aqui num desses dias, talvez, parece que no domingo, que não é momento da gente tomar algumas decisões na nossa vida. Nós precisamos orar um pouco mais antes de tomar algumas decisões, porque eu vi uma plaquinha lá que tenhamos paciência uns com os outros, porque nem todo mundo está bem. Jesus vem com uma proposta do Evangelho de trazer uma unidade, de fazer com que as paredes sejam derrubadas. Nós estamos aqui, mas talvez você não receba, né, a quantidade de mensagens que eu recebo, mas às vezes você recebendo esse monte de mensagens, vendo os irmãos enfermos, vendo as pessoas no meu trabalho, amigos indo embora. Irmão, se você não colocar a cabeça no lugar e dobrar os seus joelhos
você se tranca naquele mundo e você entra num buraco e você não consegue tirar os irmãos. Porque eu sempre digo, né? Às vezes quando tenho a oportunidade de dizer que se a gente vê alguém numa situação muito difícil, nós temos que procurar resgatar a pessoa e tirar a pessoa. E é um tempo em que nós estamos vivendo uma divisão, mas não é uma divisão humana, porque o vírus é um vírus invisível, que ele tem chegado com tudo e tem atacado. Então, quando Paulo fala a respeito da necessidade de unidade, é isso, por isso que eu fiz esse pequeno comentário, essa pequena construção, para mostrar o seguinte, que aqui, nós estamos aqui, não é? Mas do lado de lá dessa tela, há outras pessoas que fazem parte da igreja e que estão nos acompanhando agora, não mais porque elas têm uma opção. Não, são os nossos irmãos que estão precisando das nossas orações. Então, quando eu pegava o microfone aqui no domingo e dizia aos irmãos que estar aqui é um milagre, nós estamos provando isso aqui hoje. Assim como também os nossos irmãos que estão do lado de lá estão provando que estar vivo lá também é um milagre. Estar lá do outro lado, agora conseguindo acompanhar esse culto é um ato de milagre. Aí a gente fala assim, bom, há uma parede, uma tela dividindo a gente. Há uma tela que divide quem está aqui de quem está lá. Mas nós estamos ligados no mesmo Espírito. Nós temos o mesmo propósito. E a gente precisa pensar em algumas coisas para que a nossa mente seja clareada. Eu hoje, nesse dia, 19 de maio, eu estou aqui às 8h05 da noite. Mas daqui a 7 dias, não sei, ou no próximo domingo, talvez eu esteja do lado de lá. Nós precisamos conviver com essa realidade. E o que Jesus traz é derrubar essa parede de desunião e de desarmonia, para que, em primeiro lugar, todos os homens e todas as nações sejam um em Cristo. Eu sou um com você que está aí do outro lado em Cristo. A igreja que está reunida aqui nessa noite, cada irmão que está tendo a oportunidade de nos ajudar, está reunido lá com os outros irmãos em Cristo. Em Jesus nós somos um. E que em Cristo as diferenças sejam abolidas e os muros divisórios jogados por terra. Há uma intensa preocupação de Paulo com o tema unidade, rogar e suportar. Talvez seja por isso a nossa insistência aqui em continuar usando a frase amar e cuidar. Essa é a nossa missão. Tenho pedido constantemente, né? Coloquei um recado no grupo da igreja pedindo para que o irmão ligue para o outro irmão. Mande uma mensagem de WhatsApp. Pergunte como está. Se melhorou, se a febre baixou, se o irmão foi para a UPA. Mande uma mensagem. Porque para quem está, é muito difícil eu receber. Eu confesso aos irmãos que é muito difícil eu receber. Mas sempre estou procurando enviar e perguntar como está. Porque a preocupação central da Bíblia, e a gente quando traz essa frase amar e cuidar, essa é a nossa missão, nós estamos tentando trazer para o nosso convívio a necessidade dessa unidade na diversidade. E por que não dizer na adversidade? Jesus Cristo constitui o único centro ao redor de quem todos podem congregar-se em unidade. Se alguma vez deve-se alcançar e obter essa unidade, é necessário que antes a mensagem de Cristo, o fato de Cristo, o amor e a misericórdia do coração de Deus nos busca em Cristo, se transmita ao mundo inteiro. E esta é precisamente a função nossa como igreja, comunicar essa mensagem de amor aos homens. A igreja deve ser o corpo pelo qual Cristo opera a voz, pelo qual Cristo fala. A igreja é o instrumento de Jesus para levar a cabo a mensagem do Evangelho àqueles que estão perecendo.
Irmãos, nós sabemos que o sofrimento é o megafone de Deus. Se Deus quer falar com a nossa alma, Ele nos permite o sofrimento. Porque é o único meio que Deus encontra para calar os nossos, escuta, o trocadilho, entenda, para calar os nossos ouvidos e fazer com que a gente o ouça. Ele grita através do sofrimento. E é através desse sofrimento que nós temos acompanhado pessoas se rendendo aos pés de Jesus através dessa mensagem. A Bíblia diz no Evangelho de João, capítulo 13 e versículo de número 35, que todos conhecerão que vocês são os meus discípulos se vocês amardes uns aos outros. O propósito e a proposta do Evangelho é uma unidade que nasce em Jesus. Eu gostaria que, se o Ronan pudesse abrir, João capítulo 17, versículos 20 ao 23. João capítulo 17, versículos 20 até o 23. Diz assim: E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que em mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tens amado a eles como me tens amado a mim. Alguns pontos importantes precisam ser considerados aqui. Jesus deu-nos a sua glória. O que significa isso? Jesus deu a cada um de nós a sua dignidade. Nós não somos dignos. Ainda brincando com alguém hoje, eu disse assim: Deus tem tido muita misericórdia da sua vida. Ele falou: é verdade, mas eu acredito. Ainda ele disse assim: mas eu acredito que essa misericórdia de Deus está até acabando comigo. Podia, sabe, você olha para as pessoas, o desespero das pessoas. Nós só estamos aqui, segundo esse texto, porque Jesus deu-nos a sua glória, dignidade. Mas para que ele fez isso, pastor? Para que nós sejamos um, como Deus é em Cristo e Cristo em Deus. Deus em Cristo e Cristo em nós. Como que essa unidade ela é gerada em cada um de nós? Essa unidade, ela é gerada e tornada perfeita quando Cristo está em mim, céus. E quando Ele faz parte da minha vida. E quando através da sua presença, manifestada dentro de mim, no meu coração, Ele me muda e me transforma. E aí gera essa perfeita unidade. Evidente ao mundo, é o reconhecimento de que Jesus foi enviado. E aí nos tornamos amados por Deus, da mesma forma que Jesus é amado por Deus. São aquilo que nós chamamos de virtudes cristãs. Vocês sabem muito bem que quando alguém ingressa numa sociedade ou numa fraternidade, ele assume a obrigação de viver certo tipo de vida. Se não o faz, isso cria obstáculos nessa sociedade, e essa sociedade ela traz descrédito. Quando que uma igreja se torna irrelevante, ela traz descrédito. Quando ela não consegue demonstrar o amor de Jesus ao mundo sofrido. Esses dias teve uma vez que eu fiz uma pregação baseada nisso. E aí um menino carregando o outro nas costas, e a frase: não é pesado, é meu irmão. Não é pesado, é meu irmão. E eu fui procurar, acabei achando esse texto completo, mas aquele menino, o irmãozinho dele, estava morto. E a história conta que ele estava levando o seu irmão para ser queimado. E o soldado pergunta: pode tirar a carga, que ela deve estar pesada. Ele falou assim: não é pesado, é meu irmão. Se as feridas do próximo, eu nem vou falar do meu irmão, não é? Vou falar se as feridas do próximo não nos causam dor, a nossa doença e a nossa ferida é maior do que aquele que apresenta a ferida.
Se a dor do outro não consegue me comover, ainda mais nesse momento que nós estamos vivendo, o doente não é ele. O doente sou eu. Por isso que quando a Bíblia fala aqui a respeito das virtudes cristãs, Paulo pinta um quadro da vida que deve se viver, ou deve ser vivida por cada membro da igreja cristã. E aqui eu quero falar de pelo menos alguns. Ele usa dois termos para chamar a atenção à igreja dos Efésios. Primeiro, rogo-vos. Rogo-vos é chamar para o meu lado, convocar, dirigir-se a, recorrer, apelar, admoestar, solicitar, pedir. Ele diz assim, de forma insistente: eu rogo-vos. Olha aí o capítulo 4, versículo de número 1. 4 e 1 que nós fizemos a leitura. Rogo-vos, pois, eu preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Ele está chamando a atenção da igreja e dizendo assim: olha, por favor, eu estou pedindo que, por favor, estou rogando a vocês, que vocês andem dignamente na vocação que vocês foram chamados. Há algumas palavras que vai nos ajudar, ou que vão nos ajudar, nesse aconselhamento no rogar, que é o chamar para socorrer. Ela é usada para todo tipo de chamado, que é intencionado a produzir um efeito particular, e daí decorrem seus vários significados, como confortar, exortar, desejar, chamar para. Eu gostaria que vocês abrissem, se pudessem, 1 de Pedro 2 e 11. Se o Ronan puder abrir ali, 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Amado, é o mesmo termo, olha ali, ó. Peço-vos, rogo-vos, eu chamo a atenção de vocês, como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma. Ele faz um pedido, ele está rogando. Abra aí Hebreus capítulo 10 e o versículo 25. Aos Hebreus 10 e 25. Não deixando, ali está a nossa, né? A nossa congregação, como é costume de alguns. Na minha tradução aqui está antes. Não, ele está dizendo assim, ó, não deixe de congregar, não deixe de estar juntos. Antes, admoestando-nos, o admoestando é o consolando, confortando, rogando-vos, pedindo uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Paulo está dizendo assim, olha, você já conversou com alguém e perguntou para a pessoa, e aí, você tá, como é que tá? Eu costumo perguntar nesses tempos, né? Como é que você tá? Tá firme na igreja? A pessoa fala assim, olha, na igreja eu não tô firme não, mas com Deus eu tô muito bem. Sabe que eu tô muito bem com Deus, mas na igreja não. Não é isso que a Bíblia diz a respeito de comunhão. A Bíblia fala que o estar congregando, o estar uns com os outros, nos imprime, ou imprime em cada um de nós a responsabilidade de consolar uns aos outros, de chamar a atenção uns dos outros. Talvez seja essa implicância de sempre estar pedindo para a igreja estar presente que move o coração de cada um de nós, daquele que prega, daquele que dá aula na escola dominical. O estar junto e o congregar-se, o plano de Deus para a transformação do nosso caráter pessoal, sempre inclui outras pessoas da comunidade da fé, pois o crescimento espiritual normal não acontece em isolamento, mas na companhia de outros. Como que eu consigo desenvolver a paciência, pastor? Só convivendo com outra pessoa. Quando que eu vou demonstrar que eu não sou uma pessoa intemperante? Quando eu convivo com outro.
Porque se de um lado, meus irmãos, eu tenho os dons espirituais que Deus dá a cada um de nós, do outro lado eu tenho o fruto do Espírito que eu preciso conquistar cada dia. O que não é tão simples assim. O que não é tão fácil assim. E esse fruto do Espírito, ele é conquistado somente na nossa convivência. Uma outra palavra para rogar é impulsionar, incentivar, encorajar. Abra aí, Ronan, por favor, Atos 18 e 27. Atos 18 e 27. Querendo ele passar a Acaia, o animaram. Você já encontrou com alguém que te desanimou? Que você apresentou alguma coisa, uma intenção do seu coração, e a pessoa te desanimou completamente? O rogar, o insistir, é o mesmo que animar. Paulo passa a Acaia, e quando ele faz essa passagem por essa região, ele tem um objetivo. E qual que é o objetivo? Animar os irmãos. E escreveram aos discípulos que o recebessem, o qual, tendo chegado, aproveitou muito aos que pela graça criam. Então ele passa naquela região, e ali ele passa a animar os irmãos, a mostrar para os irmãos, porque eles estavam sofrendo por tornarem-se cristãos. E pelo fato de tornarem-se cristãos, alguns pensavam assim: bom, agora eu aceitei a Jesus, e eu faço parte do caminho, então as coisas se tornarão mais fáceis para mim. Paulo mostra para eles o seguinte: não, vocês precisam se animar para a vida. Vocês precisam se animar para a fé. Porque a fé implica justamente, e porque vocês aceitaram a fé, implica justamente em padecer. Ah, como assim? Pedro diz que nós fomos chamados para seguir as pisadas de Jesus. O que significa isso? É que onde Jesus pisou, eu piso também. Por onde Jesus andou, eu ando também. A grandeza do Evangelho está justamente nisso. Portanto, descobrimos que, de tempo em tempo, e em vários níveis, todas as pessoas precisam estar motivadas para continuar avançando na jornada da aplicação das verdades bíblicas para a sua vida. Está colocado aqui de vez em quando, né? Mas de vez em sempre. Nós precisamos de alguém que nos anime. Você já pensou? Se num casamento, um dos cônjuges desanimar e o outro desanimar também? E os dois chegarem a tal ponto de desanimar, de perderem a esperança e não lutar mais. A Bíblia diz que é melhor dois, porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Então o estar junto para animar é um conceito de rógovos. Mas há um outro conceito, de chamar a atenção, isto é, colocar diante da mente, com o fim de corrigir por meio da instrução e do alerta. Ela difere levemente do simples ensino, uma vez que é normalmente uma resposta a algum tipo de erro ou um alerta contra algum perigo espiritual, presente ou potencial. Abra aí Atos 20 e 31. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 31. Portanto, olha aqui, irmãos, o rogar aqui como que aparece. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei, noite e dia, de admoestar. É o rogo-vos, ou rogar. Como que Paulo estava admoestando essa igreja? De qualquer maneira? Ou somente através de um ensino? Não, ele estava fazendo isso de dia e de noite. Com o que, irmãos? Com lágrimas. A cada um de vós. Aqui fica bem claro, porque Paulo fala que
ele sentia dores de parto até que Cristo fosse formado na igreja. Eu me lembro de uma vez, e se a pessoa ela não quiser, irmãos, não tem o que se fazer. A gente estava fazendo visita no hospital, entrando na época de quarto em quarto, e eu me lembro que eu cheguei num quarto de um homem que estava com um enfisema pulmonar, mas ele já estava no final, com um balão de oxigênio na época, muitos anos. E ele aceitou a oração. Ele ouviu a gente falar sobre a palavra. E no final eu fiz o apelo e falei para ele: o senhor gostaria de aceitar Jesus como seu Salvador? Porque era notório que aquele homem, ele estava nos últimos dias dele, nos últimos momentos dele. Ele olhou para mim e disse assim, puxando o pouco fôlego que ele tinha, ele falou assim: deixa para outro dia. A gente que conhece o lado espiritual um pouquinho assim, sabemos do tamanho da guerra e da luta que é para alguém sair do mundo de trevas e vir para a luz. E é por isso que às vezes bate o desespero no coração de alguém, de rogar incessantemente a Deus, de falar: Deus, salva, salva, que ele vai morrer do jeito que está. Eu não sei mais o que fazer, o que falar, porque ele está entrando no buraco, ela está entrando no buraco. A mãe chora pelos filhos, pelo filho que está preso. O filho chora pela salvação da mãe, roga, pede com insistência. Às vezes o pastor entra em desespero e diz assim: meu Deus, esse irmão vai partir para a eternidade desse jeito. Paulo está dizendo: olha, eu rogo de forma insistente, admoestando com lágrimas. Nós, como crentes, devemos ser hábeis, habilidosos para admoestar uns aos outros biblicamente e dizer para a pessoa de forma clara, ainda que ela não goste. Às vezes, irmãos, olha aqui, ó, presta atenção, tem gente que não gosta quando a gente fala. A pessoa, ela consegue vou só dar um exemplo, um emprego. E você vê que aquele emprego vai afastar a pessoa de Deus. E você fala assim: olha, você precisa orar, porque o diabo também abre porta. A pessoa fala assim: mas onde já se viu? E fica bravo. Por que o pastor falou isso? Por que a irmã falou isso? Por que o irmão falou isso? Mas de fato, há necessidade de um discernimento, porque nós precisamos dessa habilidade de admoestar os nossos irmãos. Abra aí Romanos 15 e 14. Aos Romanos, capítulo 15, o versículo de número 14. Eu próprio, meus irmãos, certo estou a respeito de vós, que vós mesmos estáis cheios de bondade, cheios de todo o conhecimento, podendo fazer o quê? E isso significa chamar a atenção uns aos outros. Amigo não é aquele que passa a mão na nossa cabeça o tempo todo, não. Amigo de verdade é aquele que chama a nossa atenção e fala quando a gente está indo para o buraco, que mostra quando a gente está tomando um caminho errado. Ninguém que abre a palavra de Deus e ensina para nós e nos admoesta está querendo a morte, a nossa morte. Está mostrando para a gente assim, ó. Eu me lembro que uma vez eu falei para uma pessoa assim: ó, há caminhos que ao homem parecem ser bons, mas são caminhos de morte. O diabo está preparando uma cilada contra a sua vida. Mas, irmãos, quando a pessoa ela está cega, é difícil ela enxergar a luz. E isso deve ser feito sempre focado no objetivo de adquirirmos a maturidade espiritual. Colossenses 1 e 28. Colossenses capítulo 1 e versículo 28. A quem anunciamos
admoestando a todo homem, ensinando a todo homem toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. O termo perfeito aí não significa sem defeito. O termo perfeito aí é teleios, que significa maduro, adulto. Vocês já devem ter visto um videozinho de alguém que o tempo todo precisa estar falando para ele o que ele deve fazer. E quando alguém para de falar o que deve fazer, ele não faz mais. Ele não está mais presente. Quando a admoestação bíblica ela acontece, é para que nós nos tornemos adultos. Porque haverão momentos em que ninguém vai ver a gente. Em que ninguém vai se lembrar de você. E nem de mim. Mas quando a gente adquire a maturidade cristã, a gente olha para Jesus e a gente firma o nosso pensamento em Jesus, a nossa mente em Jesus, já como homens e mulheres adultos, maduros, suficiente para suportar as dificuldades da vida. É o oposto, exatamente o oposto de menino inconstante, que ora está, ora não está. Abra Efésios capítulo 4, versículo de número 14. Aos Efésios 4 e 14. Para que não sejamos mais, lembra do termo, guarda o termo menino aí. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Meninos aí é népios, que significa criancinha, que não tem idade, infantil, imaturo, inexperiente. Irmãos, e aqui não é questão de idade, tá? Tem mulheres que não amadureceram e homens que não amadureceram. E o sentido de menino aqui é inconstante. Fala assim, olha, agora eu estou firme. Não estou mais firme, eu estava firme. Paulo está dizendo assim, olha, eu estou fazendo tudo isso aqui para mostrar para vocês a necessidade de deixar a vida de menino e tornar-se homem. Deixar a vida de não ter idade, de infantilidade e de inexperiência e passar a ter uma vida cristã robusta e adulta. Um outro termo para rogar é admoestar por exortação ao conselho. Um exemplo disso é quando em meio a uma tempestade no mar, Paulo admoesta seus companheiros marinheiros e os alerta para que mantenham sua coragem. Abra aí Atos capítulo 27, versículo 9. Atos 27 e 9. E depois, Ronan, você vai para o 22, tá? Deixa o versículo 9, depois nós vamos pular lá para o 22. Passando muito tempo e sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os admoestava, versículo 22. Mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Paulo está mostrando aos irmãos que, em meio a uma tempestade, eles precisavam de sentir-se encorajados. Irmão, não é muito difícil de entender isso hoje. Eu e você, nós precisamos de coragem para sair para trabalhar, para enfrentar a vida, porque eu preciso. Na minha função eu estou na linha de frente. Todos os dias eu me deparo com pessoas doentes. Todos os dias eu me deparo com situações que os irmãos, para muitos irmãos aqui, às vezes eu chego em casa com a cabeça tão assim, que eu preciso de uns minutos para cair a minha ficha. De tantas coisas que eu passo no meu trabalho, no dia a dia do meu trabalho, e que eu vejo, e que estão dentro de mim e fazem parte da minha mente. Mas a gente precisa nesse momento dessa coragem
para enfrentar, porque você, presta atenção, você que é pai e mãe, você sabe, a coragem que está nos movendo ultimamente, é claro que é a presença de Deus, mas é a necessidade. Você olha para o seu filho, e você olha para a sua casa, e vê a necessidade e tem que enfrentar esse mundo. Para quem pode, não é? E faz toda uma propaganda para que as pessoas se escondam, não é? Para quem pode, mas e para quem não pode? Para quem não tem jeito? Você já imaginou a dor dos nossos irmãos, aqueles que estão dependendo do seu emprego? Porque vocês sabem que qualquer profissão, independente de qual seja, uma pessoa que vive numa vida mediana, uma vida, vamos falar, normal, se você perde dia no seu trabalho, o seu salário cai, isso é óbvio. E dependendo da quantidade de tempo que você ficar afastado, muito mais ainda. Então, quando a Bíblia fala a respeito desse encorajamento, olha, eu rogo a vocês, que vocês continuem. Que vocês se apresentem. Como eu estava dizendo ontem para alguém, agora é assim, como que funciona. A gente vai trocando, não é? Nós agora estamos na linha de frente, fazendo os nossos cultos do jeito que dá, do jeito que nós conseguimos fazer, pudermos fazer. Esse é o momento de estarmos aqui. Há uma insistência em nosso coração para levar uma palavra de ânimo, uma palavra de encorajamento. Mas não é só isso que Paulo fala. Eu falei que são dois termos. O primeiro é rogo-vos, o segundo é suportando-vos. Alguém fala assim, peraí. Quer dizer que eu tenho que suportar o meu irmão? Esse termo para nós aqui, né, ocidentais, o suportar significa, eu não estou aguentando mais. Mas no original ele significa levantar, sustentar, ficar ereto e firme, carregar. Literalmente, levantar. Jesus mostra certa vez aos incrédulos, ele fala: a geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam um menino, eu levanto ele. Palavra de encorajamento. A nossa incredulidade faz Jesus nos suportar. Faz suportar, ou esse suportar sempre tem uma porçãozinha do sofrer. Olha aí, Colossenses 3, 13 e 14. Agora eu gostaria que abrisse. Colossenses capítulo 3, versículos 13 e 14. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobretudo, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Paulo está escrevendo à igreja dizendo o seguinte: olha, vocês devem suportar uns aos outros e perdoar uns aos outros. Se alguém tiver alguma queixa, perdoe como Cristo vos perdoou. Irmãos, Jesus nos suporta. Eu não sei qual é o grau de fé que você bota em você, mas você pode responder essa pergunta para si mesmo, e eu respondo para mim. Você se acha uma pessoa fácil de lidar? Responde para você. Jesus tem que lidar com cada um de nós todos os dias. E como que ele faz isso? Suportando na cruz, ou tendo suportado na cruz os nossos pecados, as nossas lamúrias, os nossos erros, as nossas imperfeições. Mas esse suportar e esse levantar impõe a cada um de nós
encorajamento com palavras e atitudes. Como assim palavras? Provérbios 18 e 21. Provérbios 18 e 21. A morte e a vida estão na onde? Olha ali, alguém fala assim, numa pistola .40, pastor, numa arma de grosso calibre. Não, ó, a morte e a vida estão no poder da língua. E aquele que a ama comerá do seu fruto. Parece que às vezes tinha alguns ditados que pareciam verdadeiros versículos. O peixe morre pela boca. De fato, o poder da vida e da morte, a morte e a vida estão no poder da língua. A morte e a vida estão no poder da língua. Aquele que a ama comerá do seu fruto, ou seja, aquele que ama falar. Podemos entender que o cristianismo não é para ser vivido sozinho, então. É mais fácil achar que tudo é demônio, pois o demônio você expulsa, mas o caráter eu preciso cuidar, eu preciso tratar. E como que essa unidade ela é atingida? Eu vou encerrar, irmãos, fazendo a leitura desse texto. Efésios 4:3. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. A tradução viva diz assim, olha, procurem sempre ser juntamente guiados pelo Espírito Santo, e assim vivam em paz uns com os outros. Vínculo é aquilo que se amarra, é uma atadura, é um laço de ligamentos, pelos quais os membros do corpo humano são unidos. Aquilo que é amarrado junto, é um pacote. Quando ele fala assim, olha, o vínculo do Espírito é assim, ó, estejam ligados. Aí eu te pergunto, como que nós conseguimos permanecermos ligados uns aos outros num tempo como este? Através da oração. Você já pensou em fazer uma listinha com o nome de todos os nossos irmãos que estão enfermos e começar a orar nominalmente por cada um deles? Você está fazendo isso? Porque nós precisamos dos nossos irmãos. Vocês viram como que é importante a unidade da igreja, a igreja estar presente? Vocês perceberam que a igreja ela não é igreja, não se torna mais, ela não são paredes e cadeiras e som que faz a igreja. Pode ter o melhor som aqui, os melhores instrumentos, mas se não tiver quem toque, não vale de nada. O que adianta ter tudo isso, se não há quem toque? O que adianta ter um monte de cadeiras para sentar no domingo de manhã e não haver alunos e nem professor para ensinar? De que adianta nós termos um espaço aqui na frente para colocar as nossas crianças para cantar, se não há crianças para cantar? A igreja, ela só é igreja quando ela tem pessoas. E pessoas, todas elas, com um objetivo de viver em unidade. Ainda que na diversidade, ou na adversidade. E esse vínculo, ele traz a paz, que é a tranquilidade. Eu vou fechar isso aqui com um breve relato de uma pessoa que fazia parte do nosso grupo de WhatsApp da faculdade, e ele era um médico, e ele faleceu por essa doença. E a sua esposa deixou um recado lá no grupo agradecendo as orações, e que nos últimos dias ele disse para ela, ele falou, olha, eu estou partindo, eu já estou indo embora, e eu estou indo embora em paz. Foi difícil para ela ouvir aquilo, mas depois de poucos dias realmente ele partiu. E ela deixou um texto lá para a gente ler, agradecendo a cada um. Somente a paz de Deus e a paz com Deus pode proporcionar aos nossos corações tamanha confiança de que estamos seguros em Cristo. E que essa segurança em Cristo nos faz um com Ele, e somente um aqui entre nós.
escuta, somente essa paz entre nós e Cristo que pode proporcionar a paz e a unidade entre nós aqui, nesse contexto de terra. Porque nós estamos aqui de passagem. E nessa passagem por aqui, curta ou longa, ela precisa ser vivida diariamente debaixo da graça e da misericórdia de Jesus Cristo. Vamos ficar em pé, irmãos? Nós vamos agradecer a Deus. Vou pedir para que os irmãos continuem orando uns pelos outros. Eu vou insistir, pedir para os irmãos, manda uma mensagem para os irmãos da igreja, pergunta como que está. Se possível, fala para ele assim, posso fazer uma chamada de vídeo com você? Faz uma chamada de vídeo. Irmãos, isso é muito importante nesse momento que nós estamos vivendo. Prestem atenção nisso. Estejam atentos a isso. Isso é muito importante. Pessoas precisam de pessoas. Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor por essa noite e pela Tua palavra. Por esse momento em que o Senhor está nos permitindo estar aqui. Pai, continuamos orando por todos aqueles que se encontram enfermos, necessitando, meu Deus, de um milagre, da cura. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor também venha estender as mãos sobre a mãe de Tua filha, meu Deus, sobre a mãe da Raíssa. Guarda, dá livramento, protege, restabelece a sua saúde. Também pedimos por todos aqueles que fazem parte do grupo de risco e que estão recomendados, meu Deus, a ficarem em suas casas. Pai, sustenta a vida do Teu povo. Ajuda, meu Deus, a empresa, ajuda o comércio. Estenda as mãos do Senhor sobre os enfermeiros, os médicos, sobre aqueles que se encontram nesse momento entubados numa UTI. Meu Deus, em nome de Jesus, socorre, meu Deus Todo-Poderoso, o Teu povo, socorre a nossa nação, Senhor, e nos ajuda a mantermos o foco, olhando para o Senhor, e que essa unidade esteja presente em nós, em nome de Jesus, amém.